Shalom, irmãos. Muito bom a gente estar aqui num feriado como esse, podendo louvar e engrandecer o nome do Senhor. O pastor, nessa semana, pediu que eu pregasse hoje, e logo que eu comecei a pensar, a meditar, me veio um texto à mente, e esse texto foi um texto que me fez ter dificuldade de passar. Porque a gente sabe que há textos bíblicos que são gostosos da gente falar, que são gostosos da gente receber, mas há uns textos bíblicos que são difíceis, não porque é difícil de entender, mas porque traz mensagem dura e difícil. E hoje, eu vindo para cá, minha esposa me mandou uma mensagem, ela não pôde vir hoje, ficou com os dois lá em casa, e ela mandou uma mensagem: que a mensagem de hoje seja mais leve do que a de manhã. Eu falei, opa, amém, né? Então, mas, irmãos, a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser toda pregada. Não temos que escolher textos. E hoje é um texto um pouco difícil. Eu peço que os irmãos prestem atenção e acompanhem comigo. O texto é 1 Coríntios, o capítulo 6, versículos 12 a 20. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês também sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Essa última parte, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós estamos no período que a gente chama de carnaval. Hoje o Rodrigo falou, não é carnaval, é pré-páscoa. A gente está na pré-páscoa, é mais bonito a gente falar assim. Mas o carnaval é um tempo que a gente vê um misto de alegria com uma degradação moral, um período de tristeza. A gente, quando assiste a televisão nesses dias, vê pessoas sorrindo, todos falando muito alegres sobre todas as coisas que acontecem. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós que recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, nós vemos que são dias de degradação moral. E talvez não haja durante o ano e durante as nossas épocas, períodos em que haja tanta degradação, tanta depravação no ser humano como esses 4 dias. O carnaval, foi criado a partir de quando criaram a Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa. Foram criados pela Igreja Católica no sentido de que as pessoas se privassem de alguns alimentos, de algumas coisas do corpo, para que eles pudessem se dedicar ao Senhor. Mas só que daí o pessoal pensou o quê? Vamos fazer uma despedida de solteiro, né?
uma despedida desses dias de folia. Então, vamos aproveitar esses alguns dias para a gente extravasar, fazer o que quiser, porque depois a gente vai ter 40 dias de privação. Então, disso surgiu o carnaval. Ninguém sabe exatamente a origem do termo, mas há algumas possibilidades, e uma delas é que seja carros navales. Tem a ver com desfiles de carros, mas também tem a ver com falar adeus à carne. Dando tchau para a carne. Eu vou passar 40 dias, então deixa eu curtir a minha carne nesses dias. Mas há outra possível tradução, que é carna vales. Carna vem de carne, vales de prazer. Ou seja, são dias do prazer da carne. Mas é interessante que, em nome desse prazer da carne, muitas coisas ruins acontecem nesses dias. Em 2019, 67% dos acidentes em rodovias federais resultaram em invalidez permanente ou morte, porque pessoas bebem demais e acabam cometendo acidentes. Em 2018, no feriado de carnaval, houve um aumento de quase 30% de denúncias de abuso sexual em relação ao mês de janeiro do mesmo ano. E aí eu falei, gente, 30% para um período tão devasso assim, não é nada, será que está certo isso? E eu parei para pensar, e o que eu entendi pela reportagem é que nos 4 dias de carnaval, houve um aumento de 30% em relação aos 31 dias de janeiro. Eu fui fazer a conta, então, de quanto isso significaria por dia. E eu vi que, em janeiro, 31 mulheres, aproximadamente, por dia, denunciaram assédio sexual. E, no período de carnaval, isso subiu um pouquinho, subiu de 31 para 307 mulheres. O que significa 906%. É muita diferença, é muita coisa. Desses 30% que acrescentaram, 906%, 68% são menores de idade. E, além disso, estima-se que 52% das mulheres que sofrem abuso ficam caladas, não denunciam, seja por medo, por vergonha, ou até mesmo por um sentimento equivocado de culpa, por pensar que a responsabilidade disso foi dela. Tudo isso é em função do prazer da carne. Carnaval, um período em que pode tudo, ninguém é de ninguém, tudo que você quiser está liberado, pode todas as coisas. E aí, quando nós vamos para o texto que nós lemos, nós vemos que a cidade de Corinto tinha um lema que era: tudo é lícito. Você pode todas as coisas, tudo é permitido. E aí a gente vai entender por quê. A cidade de Corinto protagonizava um constante carnaval. Era um carnaval fora de época durante o ano todo. Era uma cidade que ficava ali na Grécia, e ela fica num espacinho bem estreito entre 2 oceanos, um que fica ao oriente e outro ao ocidente. Do ocidente vinham navios da Espanha, Itália e norte da África, e do oriente vinham da Fenícia, Palestina, Cirene e Ásia Menor. E o que acontecia? Havia uma possibilidade de percorrer um caminho maior de 200 quilômetros, mas os navios não faziam isso, porque muitos dos navios que faziam acabavam naufragando ou eram assaltados por navios piratas. Então, eles preferiam parar em Corinto, e lá tinham o que eles chamam de diolcos, que eram algumas rodas que levavam as mercadorias e até mesmo pequenas embarcações de um lado ao outro. E todas essas embarcações, todas essas mercadorias eram tributadas, tinha uma taxa que era cobrada. Ou seja, Corinto era uma cidade extremamente rica. Tanto que Paulo vai falar: olha, eu sei que vocês são ricos, mas eu não pedi dinheiro para vocês. Eu vim aqui, trabalhei como fazedor de tendas, eu fiz questão de não
pedir o dinheiro de vocês. Mas isso fazia também que a cidade fosse uma cidade extremamente devassa, porque comerciantes, soldados passavam constantemente por aquele local e aproveitavam para desfrutar de imoralidades que aquele local possuía. Tinha aproximadamente 12 templos ou mais dedicados a outros deuses, e desses 12 templos, um era dedicado a Afrodite. E estudiosos dizem que nesse templo de Afrodite havia cerca de 1.000 prostitutas cultuais que faziam sexo dentro do templo em culto à deusa Afrodite. Vendiam seu corpo dentro do templo como forma de culto. Ou seja, era uma cidade extremamente depravada, que vivia em função dos prazeres da carne. E quando Paulo vai falar nesse texto, ele vai trazer uma mensagem para eles, para que eles deixem de desfrutar dos prazeres da carne e passem a glorificar a Deus com o seu corpo. E esse é o nosso tema da mensagem: glorifique ou glorificando a Deus com o nosso corpo. E Paulo, para falar para nos orientar a glorificar a Deus com o nosso corpo, ele usa 3 argumentos. Um primeiro argumento lógico, outro teológico e filosófico e outro prático. E a gente vai passar por esses 3 argumentos conforme a gente for lendo. O primeiro argumento lógico, Paulo usa o lema que a cidade usa: todas as coisas me são permitidas. E hoje eu cometi um pequeno deslize pela manhã e eu falei: olha, dirigir embriagado é permitido. Na verdade, pela lei não é, né? Mas o que eu quis dizer é que, se você quiser fazer, você faz. Tem as consequências, tem que encarar, mas você faz. E aí o que Paulo está falando é para uma igreja. Olha, irmãos, todas as coisas são lícitas. Sim, você pode fazer o que você quiser, você tem autoridade sobre as suas atitudes. Mas convém? É proveitoso? Tem algum proveito naquilo que vocês estão fazendo? E aí é permitido se embriagar? É permitido dirigir embriagado? Pela lei, não, mas se você quiser, você pode dirigir, mas você vai ter que arcar com as consequências. E há proveito em arcar com as consequências de uma multa caríssima e prisão? Há proveito de dirigir embriagado e provocar acidentes, como a gente viu, causando mortes e invalidez permanentes de pessoas que são inocentes no trânsito? Há proveito em se embriagar e chegar a um coma alcoólico? Você pode usar drogas? Pode. Pela lei, não, mas você pode, se você quiser. Mas há proveito em ter uma overdose? Há proveito em roubar as coisas da própria casa para comprar e alimentar o seu vício? Você pode fazer sexo livremente? Pode. Mas há proveito, mesmo que isso seja a base de um estupro? De que filhos fiquem registrados sem o nome do pai, porque foram 15 minutos de prazer no carnaval e não se sabe quem é o pai dessa criança? E eu vi uma reportagem falando que crianças estão sofrendo bullying porque não têm registrado na certidão o nome do pai. Aproveitem tudo isso. Aproveitem ter uma gravidez indesejada. Aproveitem ter abortos clandestinos e correndo o risco da própria morte da mulher. Aproveitem tudo isso gerar uma discussão sobre a legalização do aborto a nível nacional, a nível de política. Aproveito em que seja discutido sobre a morte de um bebê por causa de alguns minutos de prazer? Aproveitem em pegar uma doença sexualmente transmissível, aproveitem em casamentos desfeitos, em famílias destruídas por causa de momentos de prazer. E aí a gente vai para outras questões que acontecem. E o pastor falou muito bem hoje, isso não é algo que atinge somente pessoas
adolescentes ou jovens, mas tem atingido pessoas de 30, 40 ou até mais, até pessoas idosas. Pornografia. O Paulo trouxe uma pesquisa no último Papo de Homem, falando sobre a quantidade de pessoas, se não me engano, era 70% dos homens têm acesso à pornografia. E aproveitem pornografias, você pode usar, é lícito, mas aproveitem você perder noites de sono, em você colocar uma senha para que a sua esposa não saiba qual o seu celular, não consiga acessar o seu celular. Aproveitem empregos perdidos, porque a pessoa tem um vício de tal maneira que começa a chegar atrasado no emprego, ter um rendimento diferente. Aproveitem ter relacionamentos prejudicados, casamentos acabados e, irmãos, mesmo casamentos em que há mútuo consentimento para acesso de pornografia e que pessoas assistem juntas, tem sido destruído por causa disso. Um psicólogo, eu não me lembro o nome, mas ele não é cristão, e ele falou que um dos principais índices criados pela pedofilia vem de reflexos de acesso à pornografia. Aproveitem você ser um pedófilo por causa de um acesso à pornografia. Família levando isso normalmente. Não tem problema, todo mundo está aí, é para o acesso de todos. Aproveito. E Paulo vem pela sua segunda lógica, e ele fala, no versículo 12 ainda, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha, e Paulo usa aí um trocadilho, ele fala, olha, você tem autoridade sobre todas as suas coisas, mas as suas coisas têm autoridade sobre você? Você tem sido dominado por todas essas coisas? E nós sabemos da dependência que drogas, alcoolismos, pornografia, videogames, e eu não estou falando de adolescentes, mais uma vez. Eu tenho um conhecido que acabou o casamento por videogame. Ele ficava tanto no videogame, isso é uma pessoa de 40 anos, que a esposa decidiu, falando, não dá mais para a gente manter o nosso relacionamento. E pessoas têm sido dominadas por causa do pecado, por causa da escravidão ao pecado. Mas é interessante que a gente usa um termo, né? A gente fala que nós não temos livre-arbítrio, nós temos algo que a gente chama de livre agência. O que é livre agência, segundo a teologia? É a liberdade que a gente tem para agir de acordo com a nossa própria natureza. Ou seja, se eu sou um cristão, eu tenho a natureza divina em mim, a natureza de Cristo em mim. Então, por causa disso, eu posso fazer o bem, eu tenho a possibilidade de fazer o bem, mas eu ainda tenho a minha natureza pecaminosa. Então, por causa disso, eu ainda faço o mal. Mas aquele que não conhece a Jesus só tem uma natureza. E essa natureza é pecaminosa. Então, ela é escrava do pecado. Mas Paulo está se dirigindo à igreja. E ele fala, olha, vocês têm uma natureza transformada por Cristo. Vocês têm liberdade para não pecar. E vocês estão cedendo ao pecado? Vale lembrar que a gente está falando de uma igreja aqui que havia recém-convertido, e quando a gente fala da conversão de judeus ao cristianismo, nesse primeiro século aqui, a gente sabe que os judeus conheciam o Antigo Testamento. Mas quando a gente fala de gentios não tinham a mínima ideia do que era o Antigo Testamento. Então, eles não tinham um padrão de conduta moral. E Paulo está falando para eles, olha, vocês precisam ter um padrão de vida moral de acordo com o cristianismo.
Vocês precisam ter a sua vida transformada. Então, por isso, Paulo começa a explicar, e essa carta também é uma resposta a perguntas dos próprios irmãos de Corinto. Mas Paulo começa a pegar pesado, fala: olha, vocês têm a liberdade, vocês não estão escravizados ao pecado, mas vocês estão se deixando levar por ele. Por que vocês estão fazendo isso? E muitas vezes, irmãos, o pecado tem nos aprisionado, mesmo a gente tendo esta liberdade. A terceira lógica que Paulo usa está no versículo 13. Tudo isso faz parte de um primeiro argumento lógico. E ele fala o seguinte: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Esse também era um lema usado pelos irmãos, pelas pessoas de Corinto. Os grandes pensadores daquela cidade falavam isso. E eles falavam: da mesma maneira, a imoralidade é para o corpo é para a imoralidade, assim como a imoralidade é para o corpo. E aí Paulo vem falar: olha, tudo bem, o corpo é para o alimento, o estômago é para o alimento é para o estômago, tudo certo. Mas o nosso corpo não é para imoralidade. Ele fala: o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O que Paulo está dizendo, que a necessidade que nós temos do Senhor é uma necessidade semelhante à que nós temos do alimento. Nós podemos sobreviver sem alimento. Nós precisamos do Senhor para viver, nós precisamos do Senhor para fugir do pecado, para desfrutar da liberdade que nós temos para não pecar. E aí o Salmo 42, versículos de 1 a 2, fala: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. E será que nós temos tido essa sede de Deus, de ser uma necessidade básica do ser humano, sem a qual nós não podemos viver? Será que nós temos, durante esses dias, dedicado tempo à palavra de Deus, à oração, a buscar a intimidade com o Senhor, a buscar conhecer ao Senhor mais e mais, a pedir que Ele nos preserve desses pecados, a pedir que Deus preserve esta nação, preserve os nossos filhos? Nós precisamos, nós dependemos. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, não podemos viver, não podemos ser libertos do pecado, nem da culpa que o pecado provoca em nós. Nós necessitamos do Senhor. E aí, a partir daí, Paulo, no versículo 14, começa a usar um outro tipo de argumento, que é teológico e filosófico. E então ele vai começar a falar de que Deus ressuscitou o nosso corpo, depois que o Espírito faz de nós templos, do nosso corpo templos, e que o Deus Filho nos comprou com um alto preço. Ele mostra a Trindade preocupada com o nosso corpo. E aí a gente entra para um dualismo platônico, e aí eu não estou falando de dicotomia ou tricotomia, eu estou falando do dualismo platônico, a filosofia grega. Dicotomia é quem acredita que só existe alma e corpo, e tricotomia é quem acredita que existe alma, corpo e espírito. Mas o dualismo platônico fala que nós temos a alma, que é pura, e essa alma é pré-existente, ela é eterna, e ela está aprisionada a um corpo que é impuro. Ou seja, você faz o que você quiser com esse corpo, porque ele vai acabar. Mas a alma é eterna. Então, cuide da sua alma, mas o corpo não interessa. E aí o que Paulo está mostrando é que Deus se importa, sim, com o nosso corpo, tanto que Ele nos ressuscitará. Ou seja, se nós morrermos hoje, o que acontece? O que Cristo falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas é o corpo? Não. A alma dele foi direto para o paraíso. O corpo será ressuscitado no último dia. Então, não é aquele sono da alma que tem, não. É o corpo que está esperando para se juntar à alma no dia do juízo final, quando o Senhor unirá o corpo à alma.
Então, o que Paulo está falando, olha, esse dualismo platônico que vocês vivem não é verdadeiro, vocês têm que se preocupar sim com o seu corpo, glorificar a Deus com o seu corpo, porque ele será ressuscitado e se encontrará com Cristo no último dia, que é o único corpo que já está lá no céu. E aí ele começa a falar, mas vocês são membros do corpo de Cristo, são membros de Cristo. E aí no versículo 15, e será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? E Paulo fala enfaticamente, de modo nenhum, de maneira alguma, não. Ponto final, não tem, não sei, não. E aí, quando o texto fala de prostituta, ele não quer dizer simplesmente a respeito da prostituição. Ele está falando de algo que acontece fora do casamento. Um sexo antes do casamento, por namorados, ou o adultério, sexo fora do casamento. Será que nós nos tornaremos Cristo, o nosso corpo, membros de uma prostituta? Tornaremos uma só carne, o nosso corpo, que é membro de Cristo, com uma prostituta? E aí isso vale tanto para homens quanto para mulheres, a respeito do adultério. E nós estamos numa época em que a gente fala, até mesmo dentro das igrejas, já que a gente não tem como segurar para que as pessoas não façam sexo antes ou fora do casamento, então vamos fazer o seguinte, vamos aconselhá-la a fazer o sexo seguro. Então use camisinha, né? Muitas igrejas têm falado isso. E aí eu tenho que me render ao slogan da Igreja Universal do Reino de Deus, que muitas vezes nós criticamos, mas dessa vez eles foram fantásticos. E eles falaram: Deus criou o sexo seguro e o chamou casamento. Eu achei sensacional esse slogan e eu falei, um dia eu vou usar. Usei. Mas, irmãos, Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Dentro do casamento, o sexo é uma bênção. Lógico que tem também pessoas que são viciadas, compulsórias, mas o sexo feito de maneira como a Bíblia ensina é para o prazer, sim, e é para a procriação também. Mas é dentro do casamento. Tudo que acontece fora é como se estivéssemos nos unindo a uma prostituta ou um prostituto. Tudo que acontece fora do casamento é como se nós estivéssemos levando um membro de Cristo, um membro do corpo de Cristo, a unir-se a uma prostituta. É isso que Paulo fala. Nós devemos zelar pelo casamento, zelar pela união que se dá dentro do casamento, não antes do casamento, em namoros, e não fora do casamento, para que haja adultério. E aí Paulo passa para um outro tipo de argumento, que não é um argumento mais teológico, explicando as coisas, mas ele dá um argumento prático. E ele fala o seguinte: fugir da imoralidade, fugir é imperativo. E é um imperativo que não é pontual, mas é constante. Fujam constantemente da imoralidade. E a ideia do fugir é a mesma ideia do que José fez quando estava com a mulher de Potifar. Deixou a sua capa e sumiu. Não interessa que vão falar de mim, mas eu não vou me unir a esta mulher, porque isto é pecado, isto é imoralidade. Mas o que está falando, olha, não brinquem com o pecado, não dê chance, não fique flertando com o pecado. Será que eu vou, será que eu não vou? Não, nós não temos força para recusar ao pecado. Então Paulo fala, foge, some, deixa isso de lado, negue com toda veemência. Irmãos, nós não podemos brincar com nenhum tipo de pecado, mas a imoralidade também é algo muito sério, e a gente não pode dar chances. Olha, se tem alguém no trabalho fazendo conversinha, nem que seja a sua chefe ou o seu chefe, fala, sou casado,
Então, eu não quero esse tipo de brincadeira. Ah, não, mas isso é muito radical. Não tolero esse tipo de brincadeira, então pode parar por aqui. E se a pessoa insistir, olha, irmãos, eu sei que está difícil arranjar emprego, mas ore e peça discernimento ao Senhor e, se necessário, fuja do emprego, inclusive. Não estou incentivando ninguém a viver desempregado, pelo contrário. Estou incentivando a cuidar da família. Bloqueie essas pessoas nas redes sociais, bloqueie no WhatsApp para que não tenham chance de conversar, não fique com o número, descarta o número, tira da memória, faz uma lavagem cerebral, qualquer coisa, mas seja radical. Seja radical com o pecado. Se você tem problema, e mesmo que não tiver problema com isso, não fique sozinho com a namorada. Vai para casa, se tiver junto com o pessoal, vai junto com o pessoal, mas depois leva a namorada em casa e com um atrás ainda para segurar a vela e para não deixar acontecer nada. Não dê chance. Não fique sozinho no computador. Se você sabe que tem problema com isso, não fique sozinho no computador, irmãos. Se precisar, pega, joga, quebra, pega um martelo, uma marreta e... irmãos, a gente não pode brincar. Eu tenho um problema com joguinho de celular. E eu falo para minha esposa, eu não posso ter joguinho, porque se eu tiver, eu não paro. Então, eu não tenho joguinho no celular, né? Agora eu estou com um joguinho, mas tem que jogar fora esse joguinho também. Não posso ficar, porque eu não tenho controle sobre isso. Então, tira. Vamos deixar de lado tudo que possa nos impedir de ter o nosso corpo, de glorificar ao Senhor com o nosso corpo. Saiam de grupos de WhatsApp que não edificam. Às vezes a gente tem familiares que não são cristãos e dentro do grupo da família rola de tudo. Não sai desse grupo. Se precisar, sai. Deixa que as pessoas falem o que quiser. Mas tenha esse ato contínuo de fugir do pecado, fugir da imoralidade. Mas, ainda assim, para nós é impossível se não for por Cristo. E Paulo termina falando, porque vocês foram comprados por preço. A minha Bíblia só fala por preço, mas eu gosto da versão que fala por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós fomos comprados por um alto preço, por alguém que negou os prazeres da carne, para viver uma vida santa diante de Deus. Alguém que não pecou e, pelo contrário, além de não ceder aos prazeres da carne, se entregou aos sofrimentos da carne, por amor a nós, teve suas mãos perfuradas, coroa de espinhos na sua cabeça, o seu lado perfurado, entregou-se por nós, por amor a nós, para que nós pudéssemos um dia ter o nosso corpo para a glória do Senhor, e esse dia é hoje. Nós devemos hoje glorificar ao Senhor com o nosso corpo. Hoje, não é amanhã, mas um dia também nós poderemos contemplar o corpo de Cristo e ver as suas mãos furadas, seu lado perfurado, e saber que isso foi por amor a nós. E nos lembrar que essas mãos perfuradas nos levaram para uma vida de segurança em Cristo, para uma vida longe do pecado, para uma vida que glorifique ao Senhor com nossa alma, espírito, corpo, com tudo, com toda a nossa vida. Em Cristo nós temos uma nova vida. Deus ressuscitará o nosso corpo, mas hoje nós somos templos do Espírito Santo. E eu estou me mudei faz uma semana e meia, e a casa já está quase toda arrumada, mas tem um quartinho ainda que está bem bagunçado. E eu não gosto de chegar naquele quartinho e ver o quartinho bagunçado.
o Espírito Santo, ele entra na nossa casa, que é o nosso corpo, e é a habitação dele. E ele não quer uma habitação bagunçada. Ele não quer uma habitação suja. Ele não quer uma habitação imunda, pelo contrário, ele quer habitar em um corpo perfeito, santificado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele quer habitar, e por isso nós devemos fugir da imoralidade, fugir do pecado, deixar tudo de lado, nos lembrando e prosseguindo para Cristo, para o alvo da soberana vocação, que é Cristo, para ver suas mãos perfuradas por amor a nós. E Deus, Pai, um dia ressuscitará o nosso corpo, e aí poderemos abraçá-lo, e contemplar, e viver, desfrutando da glória de Deus na eternidade. Que nós possamos viver para glorificar a Deus com o nosso corpo. E, irmãos, o meu desejo é que essa mensagem seja apenas um alerta, não uma correção. O meu desejo é que essa mensagem seja apenas, olha, a gente precisa pregar para que nós possamos evitar, mas isso não é algo que acontece dentro da nossa igreja, esse é o meu desejo. Mas, irmãos, nós devemos orar pelos nossos irmãos que estão lá nesse acampamento, pelos nossos filhos, olhar o que eles estão acessando. Muitos aqui têm filhos pequenininhos e filho pequeno adora celular. A gente precisa olhar o que ele está acessando, limitar também. A gente tem feito isso, tentado limitar, mas controlar tudo que está sendo acessado, porque a mídia está aí, as propagandinhas que vêm antes no YouTube estão aí. Mas nós devemos também clamar pela nossa nação. Todos nós ansiamos por uns dias de folga, 4 dias tão gostosos que a gente pode curtir. Mas esses mesmos 4 dias que nós desejamos tanto, são esses dias de degradação moral da nossa sociedade. E nós devemos orar pela nossa sociedade, orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação. Fiquei feliz de ver que Campinas é um dos pontos que as pessoas que não gostam de carnaval vão durante o carnaval. Isso significa que nossa cidade talvez não esteja tão infectada, impactada por este pecado, mas sabemos que não é de todo. Nós podemos orar pela nossa nação, e eu quero dedicar alguns minutos com os irmãos para que vocês orem pelos seus filhos, netos, pessoas que vocês conhecem, que muitas vezes estão nesses locais, pela nossa cidade, pela nossa nação. E eu convido o pastor Noidi, depois que nós tivermos esse tempo, se você quiser clamar em voz alta, fique à vontade. Se você quiser ter um momento aí no seu canto, fique à vontade. E também depois eu quero desafiar aos irmãos, não vou fazer nenhum apelo para que levante quem está com problemas relacionados, mas eu quero desafiar os irmãos que tenham algum problema, não deixem isso passar. Venham conversar comigo, com o pastor. Se forem homens, comigo, com o pastor. Se não, mulheres, com a Deise, minha esposa, ou as esposas dos presbíteros. Mas não deixem passar.